pensando na morte da bezerra, e Deus está trazendo uma mensagem poderosa, e você está ali sem perceber que Deus quer falar algo ao seu coração. Então, esteja atento para essa mensagem. Nós falamos sobre o Sermão do Monte, lembra, no culto passado? Nós tratamos duas bem-aventuranças. Quem lembra a primeira? Fomos duas. Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, de quem mais é o reino dos céus? Daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Nós pegamos o primeiro e o último, e agora nós vamos pegar os próximos para a gente trabalhar. Irmãos, o Sermão do Monte ele tem uma aplicação muito prática na nossa vida. Eu não vou aqui contar história, eu não vou vir aqui embelezar o que Jesus já falou de uma forma muito direta, mas nós vamos aplicar isso na nossa vida, amém? E nós vamos falar de mais duas bem-aventuranças, e essas duas bem-aventuranças parece que não combinam muito com o perfil que o mundo deseja ver, por exemplo, no empreendimento, nos negócios. Já pensou, você é um diretor e você tem um estagiário que só chora, que ele parece ser muito passivo. Aí você fala, cara, esse cara é uma mosca morta, cara. Minha equipe precisa ter alguém que tem garra, alguém que avança, alguém que pensa lá na frente, que projeta. É isso que o mundo quer. Mas nós vamos entender o que Jesus quer dizer com aqueles que choram e com aqueles que são mansos. E nós vamos ver que existem recompensas para aqueles que agem dessa forma. Vou lembrar, irmãos, que o Sermão do Monte ele foi feito e foi dito para aplicar na vida do cristão, daqueles que seguem a Jesus. Jesus pregou isso para os seus discípulos. Então, quando Jesus fala para os seus discípulos assim, bem-aventurados vocês serão se vocês forem pobres de espírito. Vocês vão ser bem-aventurados se vocês chorarem. Ele está querendo dizer, isso é uma característica desejável no meu povo, nos meus filhos, nos herdeiros do reino. Então, por isso que nós estamos trabalhando esse tema de alinhar o coração com o reino. Essa é a segunda mensagem e espero que você esteja bem atento. Amém? Primeira coisa, irmãos, vamos falar de um quebrantamento, eu falo quebrantamento espiritual. Eu creio que todo quebrantamento tem que ser espiritual. Mas um quebrantamento pessoal, particular. Algo do seu coração com relação a Deus. E eu fiquei pensando, a gente falou sobre ser pobre de espírito. É muito legal você entender o conceito do que é ser pobre de espírito, você entende isso, você reconhece isso, mas uma outra coisa é você realmente se entristecer e chorar por causa disso. Irmãos, parece que, principalmente homem, homem não chora, não existe esse termo. Pelo menos na minha época era assim, hoje está meio diferente, mas o homem não podia chorar antigamente, mostrava fraqueza. Mostrava que você tinha algum problema, que você era um filhinho da mamãe, que você não tinha estrutura, que você não tinha peito para enfrentar situações. Mas Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Amém? Esse é o primeiro trecho para a gente continuar. Então, irmãos, não adianta a gente pegar a primeira bem-aventurança e identificar, eu tenho um espírito ali pobre, eu preciso de Deus, eu sou carente de Deus, por mim eu não posso fazer as coisas. Mas, de repente, ele vem e fala assim, bem-aventurados que choram. O choro, irmãos, ele tem um sentido muito especial na Bíblia. E nós vamos falar usando o trecho de 2 Coríntios 7:9. Esse trecho, irmãos, ele define um tipo de tristeza, na verdade, dois tipos de tristeza. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz o quê? Morte. Em outras palavras, uma tristeza que é segundo Deus, ela produz vida. Uma tristeza segundo o mundo, ela produz morte. Eu não preciso dizer que no nosso tempo, irmãos, os índices de pessoas que sofrem por depressão cada vez aumenta mais. Pessoas que estão tirando a própria vida, vai aumentando esses índices. E aí você pensa, se você pegar outras projeções, nossa, a tecnologia está aumentando, nossa, as barreiras culturais estão diminuindo, porque a gente pode pegar, o meu Skype, ligar lá para um indiano e conversar com o cara em inglês e aprender com ele alguma coisa. As coisas estão acontecendo dessa forma. Em outras palavras, se o mundo só dependesse da humanidade, nós deveríamos estar mais felizes. Nós estamos conquistando, nós estamos quebrando barreiras, nós estamos avançando. A medicina vai descobrindo vacinas e remédios e coisas que nos tornam mais saudáveis e vão tendo outras propostas, novos exercícios, novos métodos, tudo isso para facilitar e para abençoar a vida dos homens. Mas aí você começa a ver uma contrapartida. As pessoas estão se matando, as pessoas estão depressivas, as pessoas não conseguem se relacionar. Então, essa tristeza não é uma tristeza segundo Deus, irmãos. Deus ele não quer que você olhe para você mesmo e veja a sua
falta de moral e comece a chorar e fique desesperado e morra por isso. Deus, Ele quer que você olhe essa fraqueza no coração, aquela falha, aquela sujeira, e fale, Senhor, me limpa, eu me arrependo. Eu quero te buscar, Deus, porque eu quero ter um coração limpo, um coração diferente. E aí Deus, Ele promove em nós um arrependimento que leva ao quê? A salvação. Eu gosto sempre de pensar na salvação, irmãos, como uma ilustração de um cara que está se afogando e alguém joga uma boia para ele e ele consegue voltar para um lugar seguro. Imagina, ele está desesperado, não tem nada em volta dele, ele ainda pensa, né, vai vir um tubarão por baixo e me matar. Esse é um dos meus maiores medos, não sei se você sabe. Eu estou nadando e vem um tubarão, assim, só de pensar dá uma aflição. Mas é aquele momento em que alguém lança a única esperança, e ele se agarra naquela boia e é tirado daquela situação. Ele foi salvo, ele nasceu de novo, ele pode viver, ele pode planejar, ele pode construir sua família, ele pode continuar caminhando, ele não acabou ali. Então a salvação é exatamente isso, irmãos. Quando a gente tem um arrependimento, esse arrependimento, se for uma tristeza segundo Deus, ela nos leva para a salvação. Então toda hora que eu choro eu vou ser salvo. Não, não é isso. Mas é uma condição do nosso coração que a gente entendeu a necessidade e a urgência que nós temos de Deus. E de repente a gente cai num quebrantamento e fala, Deus, eu preciso de Ti. E Jesus está sempre disposto para nos salvar, amém? Agora, o que acontece? Essa tristeza segundo o mundo, irmãos, ela produz morte. É uma tristeza, aqui eu vou voltar um pouquinho. A tristeza não é de alguém que perdeu um ente querido e chora por ele. É diferente essa tristeza que a Bíblia está falando. Essa é uma tristeza que acomete o nosso coração. E cada pessoa que crê em Cristo, muitas vezes vai encontrar essa tristeza, porque é uma tristeza que você sabe que você não agrada ao Senhor por aquilo que tem dentro de você. E aí que vem o arrependimento. Agora, a tristeza segundo o mundo é quando você tem aquela culpa, quando você tem aquela vergonha, quando você tem aquele pecado, você não confessa, você tem o coração endurecido e aquilo vai te pressionando, te pressionando, te pressionando, até que você não consegue mais carregar aquelas coisas e você sucumbe a uma depressão e você fica triste e tem esse remorso e tem um monte de pensamento estranho e isso gera morte. O Pedro, cara, ele foi um cara que negou Jesus. E ele chorou amargamente. Eu sei que naquele momento, por mais que ele não tivesse condições de entender tudo o que estava acontecendo, ele entendeu, eu pisei na bola, eu não devia ter agido assim. E quando Jesus teve a oportunidade, quando ressuscitou, ele foi até Pedro para restaurar o Pedro, ele produziu vida no coração de Pedro. E Pedro se arrependeu, amém? Agora pensa Judas. Judas, ele viu a besteira que ele tinha feito, ele viu o estrago, ele chorou, mas ele chorou de um remorso. Tipo assim, nossa, pisei na bola, mas e daí, sabe? Tipo isso, não tem tanta importância. Tipo assim, eu fiz besteira, mas, cara, parece que ele não tinha consciência do alcance que poderia ter essa atitude dele, e muito mais, ele não via a salvação de Deus. Ele só olhava para ele mesmo, para o erro dele, para os problemas que ele causou, e que isso talvez não tivesse solução, e o que ele fez? Se matou. Tirou a própria vida. Então, essa ilustração, irmãos, é a melhor ilustração que eu vejo no momento para mostrar qual que é a diferença da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Deus não te fez para você viver triste, amém? Deus também não te fez para viver que nem um bobo alegre sorrindo em qualquer situação, porque Ele te fez com emoções. Tem música que você ouve, cara, você tem vontade de chorar, a não sei que você seja normal. Às vezes eu ponho uma música ali, Ennio Morricone e tal, o cara que fez várias músicas para filme. Exatamente isso que te sensibiliza num filme. Imagina uma cena super tocante sem música. Você só fica assistindo e não faz nada. Mas uma musiquinha ali já começa a dar aquele clima, né? A oração no final do culto, vem aquele padzinho e tal. A música, ela mexe com a gente. Então, Deus fez a gente com emoções. Mas Ele quer nos mostrar que quando vem essa tristeza no nosso coração, o nosso primeiro movimento é olhar para Jesus e falar, Senhor, o que está errado aqui na minha alma? O que não vai bem dentro de mim? Por que eu estou carregando esse sentimento? E, na verdade, você vai entender que, quando vem essa tristeza no coração do crente, é porque ele entende que ele está se afastando do Criador dele. Essa é a dor que causa, é essa tristeza que causa. Quando a gente peca, muitos podem ficar tristes porque, eu errei moralmente, a sociedade vai me condenar. Mas o cara que ama Deus, ele sabe que ele pisou na bola e que, na verdade, ele ofendeu aquele que o ama de uma forma perfeita. Você pisou na bola com Deus.
Então, um cara que realmente crê em Cristo, ele vai se arrepender. E ele vai falar, Deus, eu não quero mais errar. Eu te ofendi profundamente. Porque o meu pecado te ofende, Deus, porque tu és santo. E essa tristeza é uma tristeza de reconhecimento. Você reconhece, não tenho o que fazer, Senhor, por isso eu me lanço a Ti novamente. E essa tristeza ela vai sinalizar que nós estamos longe de Deus e precisamos desse arrependimento. Amém? Quando Jesus está falando bem-aventurados que choram, não é você chorar porque você perdeu uma partida de futebol, não é você chorar porque você perdeu dinheiro, não é você chorar porque seu time não ganhou. É você realmente chorar pela condição do coração. É muito parecido com o pobre de espírito, mas aqui já leva uma atitude de quebrantamento. Por isso que nós falamos, o quebrantamento pessoal. Agora, já que nós falamos da tristeza segundo o mundo, eu quero falar um pouquinho dessa contraproposta. Quando nós temos esse coração de falar, putz, eu pisei na bola com Deus, eu machuquei esse relacionamento, parece que eu causei uma ferida, né? Não que Deus fique lá super sensível, né? Mas nós mesmos nos tornamos insensíveis à presença de Deus por causa do pecado. E aí nós vamos sendo conduzidos para esse arrependimento. A contrapartida disso é a autojustiça. É quando você não reconhece que você errou, é quando você não reconhece que os nossos pecados nos afastam de Deus, e isso vai endurecendo cada vez mais o seu coração, te impedindo de chegar ao verdadeiro arrependimento. Não é sério isso, irmãos? Eu fico pensando em Caim e Abel, o cara matou o irmão, e quando Deus vai ter com ele, ele se faz de besta. Fala, cara, você não está nem um pingo quebrantado, parece que você não tem nem noção do erro que você cometeu. Você merecia a morte, você matou seu próprio irmão, o sangue dele está clamando ali. E no mundo, irmãos, existe muita injustiça. Os que choram, nós vamos falar um pouco mais para frente, tem a ver com isso também. Você não olha só para a sua condição, você olha para a condição do mundo. Mas vamos voltar aqui nessa questão da autojustiça. Ela nos impede de chegar ao verdadeiro arrependimento. Esse coração acha que ele é bom o suficiente. Ele acha que ele pode tapar o sol com a peneira. E o Tiago fala algo muito interessante na carta dele. Deixa eu ver se tem aqui esse trecho, provavelmente sim. Presta atenção. Tiago ele faz um apelo, ele fala, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É exatamente essa a condição de alguém que chora, alguém que está arrependido. Você se arrepende, você vai até Deus e Deus vem até você. E aí ele fala, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Cara, eu nunca vi algo tão deprimente, vamos dizer assim, né? Olha, é para você se entristecer, é para você lamentar, é para você chorar. Cara, hoje o mundo, ele promove o entretenimento. É para você ficar dando risadinha 24 horas por dia. É para você ter cãibra na sua bochecha de tanto você sorrir. Tem gente que, inclusive, faz plástica para parecer o Ken, para parecer a Barbie, porque é aquela sensação de bem-estar. Mas veja aqui que a Bíblia está falando, ela está chamando ao arrependimento. Ela não está falando, eu quero que todos os cristãos sejam aquela cara fechada, amarrada, sempre com aquelas olheiras de tanto chorar. Não é isso. Mas quando nós falamos da nossa natureza pecaminosa, a Bíblia está nos convidando a buscar esse tipo de atitude. Por isso que Tiago fala, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e o que vai acontecer? Ele os exaltará. Você percebe que sempre a gente tem uma atitude perante Deus, existe uma reação da parte de Deus. Não é uma questão de moeda de troca. Uma vez me mandaram uma mensagem perguntando se o mundo espiritual funciona com base em moedas de troca. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Aí ele me explicou a teoria dele. Eu falei, cara, eu não vejo muito assim, porque Deus é soberano, Ele não vai trocar nada com você. Ele vai te dar ou vai tirar, é a escolha dele. Mas da nossa parte, quando a gente lê a palavra de Deus, nós podemos tomar um posicionamento. Sabe aquele cara que vai pisando na bola com todo mundo, que não quer se reconciliar com ninguém, que acha que está sempre certo? Cara, o Tiago está falando isso para esse tipo de cara. Fala, mano, entristece pela condição que você está. Lamenta pela situação que você não quer reconciliar. Olha a tua vida, olha para você, faça um autoexame. É isso que a Bíblia nos ensina aqui. Então eu vejo, irmãos, que a tristeza segundo o mundo é por conta de um coração obstinado, um coração orgulhoso, um coração rebelde. E vou mais fundo, irmãos, o Sermão do Monte, o principal objetivo dele é atingir o nosso coração. É revelar aquilo que está dentro do coração do homem, até mesmo dos discípulos de Jesus. E Jesus fala, eu quero transformar seu coração. Quem aqui quer ter o coração transformado? Amém? Eu quero, eu preciso. Preciso muito.
Eu vou falar um pouquinho dessa atitude dos que choram e as consequências. Primeiro, os que choram e lamentam pela condição espiritual, eles vão receber algo muito especial. Eles vão ser consolados pela graça do perdão de Deus. É exatamente isso que significa, quando você se humilha perante o Senhor, Ele vai te exaltar, na verdade, Ele vai te levantar do pó. Ele vai te colocar numa condição onde você imaginou que você não poderia estar. Eu não estou falando aqui de status. Eu estou falando daquela condição que você está se sentindo tão sujo, tão indigno, tão desonrado. E Ele pega você, limpa a sua vida e te coloca ali por causa do perdão dEle, por causa da graça dEle. Isso aqui, para um cara que acha que está tudo certo, que tem autojustiça no coração, não diz porcaria nenhuma. Agora, para uma prostituta que está perdida na vida, que sabe dos pecados, sabe do coração dela, ela ouve essa mensagem, ela fala, nossa, Deus liberou um perdão sobre a minha vida. É isso que Jesus brigava toda hora com os fariseus. E ali existiam as prostitutas, os leprosos, os excluídos, e Jesus falava com eles, e eles experimentavam a graça de Deus. Porque, na verdade, fisicamente, eles sabiam quanto eles estavam longe, até mesmo da sociedade. Mas aí o que acontece com os religiosos? Para eles está tudo certo, eu estou andando com Deus. Por isso que essa mensagem, irmãos, é para a igreja. Muitos de nós, a gente acha que o nosso coração está perfeito diante de Deus. A gente cumpre todos os rituais. A gente segue todo o protocolo. A gente é um baita de um cristão. Mas no fundo, você sabe o que tem lá dentro. Você sabe se há inveja. Você sabe se há ganância. Você sabe se há luxúria e por aí vai. Todos os pecados, eles habitam no nosso coração. E o problema está exatamente ali. Por isso que tanto Tiago quanto Jesus, no Sermão do Monte, está nos incentivando. Busque essa tristeza segundo Deus, para que vocês alcancem a salvação, para que vocês sejam purificados, para que vocês sejam santificados. E esse é o processo, irmãos, que a gente tem na nossa vida. Eu fico pensando nos Salmos, né? Eu vou ler o Salmo 32, ele não está aqui no trecho, não está no PowerPoint, mas o Salmo 32, se você quiser abrir na sua Bíblia, versículo 1 a 4. Olha esse exemplo do salmista. Ele fala assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Agora uma confissão. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Cara, ele estava vivendo uma condição de pecado, um pecado não confessado. E a sensação que ele tem, que ele descreve, é que a mão de Deus estava pesando sobre ele. E ele fala assim, a minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Eu vi a seca lá no Nordeste, quando eu morei lá um tempo. É terrível. E é engraçado que quando chove, parece que muda o cenário. Parece que aconteceu um milagre, realmente é um milagre. Você vê aquele monte seco, choveu um dia, 2 dias, daqui a pouco já está tudo saindo, brotando. Você fala, caramba, de onde veio tudo isso? É impressionante. Mas o nosso coração pensa nessa seca. É exatamente assim que está o nosso coração, sem a paz de Deus, sem a graça de Deus, sem o perdão de Deus. É um coração seco, infrutífero, triste, feio. E aqui ele faz uma confissão. Senhor, enquanto eu estava escondendo meus pecados, o meu corpo estava definhando e eu estava gemendo. Muitas vezes o nosso sofrimento vem do pecado. Não vou dizer em todas as vezes. Ou talvez, dependendo de como você enxerga o pecado, você pode falar que são todas as vezes. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, ela pode ficar se autodepreciando, isso é pecado. Você pode ter autocomiseração, isso é pecado, você está olhando só para si. Você não está olhando para Deus. O simples fato da gente não olhar para Deus numa situação já mostra que a gente está querendo ser independente. A gente não depende mais de Deus. E isso causa tristeza. Então, irmãos, é muito sério esse tema. Parece assim, né? O choro é só as lágrimas saindo dos nossos olhos. Eu acho que é realmente uma coisa interna, assim, que você realmente tem um quebrantamento. Obviamente, vai ser manifestado pelas nossas lágrimas. Porque também tem aquela famosa frase, né? Lágrimas de crocodilo. Quando você está lá fazendo uma cena e cai aquela lagriminha assim, os caras, nossa, como ele é quebrantado. E Deus não está nem aí para você, porque sabe que você está fingindo, sabe que você está longe, enfim. Mas aqui é esse apelo para ter esse choro sincero, um choro de quem reconhece a graça do perdão de Deus para o perdão dos seus pecados. Irmãos, é maravilhoso, porque isso é uma ação de Deus na nossa vida. Um coração quebrantado
que reconhece a sua própria limitação e busca em Deus, e vê que nós só temos a nossa necessidade suprida em Deus, é exatamente esse coração que recebe o verdadeiro consolo. Por isso que ele fala, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. No final das contas, o que nós precisamos, o que a nossa alma precisa, é desse consolo santo. Agora, o mais bonito, irmãos, qual que é o nome do Espírito Santo que a Bíblia dá? O Consolador. E Jesus falou, eu vou mandar ele, ele vai estar com vocês até que eu volte. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é o Consolador. Aquele que tem um coração quebrantado está muito perto de Deus. O Espírito Santo está ali falando diretamente com ele. E eu acho que a gente tem que desejar essa presença, irmãos. Por isso que eu falo, não é só eu apresentar os conceitos do que é choro, do que é o quebrantamento, do que é, sei lá, uma confissão, mas é uma atitude de cada um de nós. Olhar para o nosso coração e falar, Deus, eu quero ser quebrantado. Eu quero dar espaço para o Espírito Santo. Eu oro para que ele venha e mude todo esse jardim que está no meu coração. Né? A gente fala que o coração é o que recebe a terra. A terra tem que estar boa para receber a semente que é boa e dar fruto. Existe um outro Salmo, 34, do 18 ao 19, e ele fala algo sobre isso que eu estou dizendo aqui. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Esse choro, além do nosso arrependimento, obviamente, da nossa condição como pecadores, ele também vai falar de um choro onde você vê injustiça, onde você passa por dificuldades, onde você não sabe tomar as decisões, e, obviamente, isso nos leva ao quê? A chorar. É como uma criança que está chorando, está com fome. Ela vai falar, pai, eu estou com fome, faz arroz e feijão para mim. Ele vai chorar e você vai descobrir que ele está com fome, porque você é o pai dele. Não é assim com as crianças? Ah, está com sono. Esse é choro, os pais falam, né? Esse aqui é choro de sono. Não, por que não é de fome? O cara que não sabe fica dando comida para a criança, mas quer dormir, não quer comer. O pai sabe identificar. Então, o choro, irmãos, ele comunica algo. Então, o choro é uma bênção de Deus. Porque quando nós estamos sobrecarregados, quando vem tantos pesos, que a gente está vivendo tantas coisas, é uma forma da gente aliviar e entrar na presença de Deus e falar, Senhor, eu entrego para o Senhor o meu fardo. E eu quero tomar o teu fardo que é leve, o teu jugo que é suave. Amém? Então, como eu tinha dito lá no comecinho, assim, além de chorar pelos nossos pecados, irmãos, nós como cristãos, como discípulos, nós temos também, vamos dizer assim, o chamado para chorar pelos pecados no mundo. Eu não estou falando pelos pecados do mundo, tipo, ó Deus, eu estou chorando para você me perdoar, mas pela condição que o mundo está. O mundo está terrível, irmãos. Eu vou te falar, cada vez vai ficar pior. Então, se os filhos de Deus não se manifestarem, não promoverem a luz do Evangelho, não forem sal onde eles estiverem, cada vez essa situação vai se deteriorando, vai piorando. Porque o pecado está ali, em cada coração. Satanás, ele está roubando e ceifando vidas. Que cenário que está maravilhoso. Por isso que o apelo é para a gente chorar pelo mundo também. E, na verdade, isso é uma inclinação para a gente interceder pelo mundo, irmãos. Você vê uma situação, você fica sabendo de alguma família que está padecendo alguma necessidade. Nós que estamos em contato ali com o abrigo, a gente fica sabendo de cada história, de cada criança que já desde cedo enfrenta muitas dificuldades. Não tem como a gente ficar indiferente com essas coisas, irmãos. E não tem como falar que o nosso coração é quebrantado se você olha o que está acontecendo no mundo, você não está nem aí. Injustiça, questão de preconceito em vários níveis, não há mais diálogo, não há mais perdão, famílias sendo separadas, o cara põe na cabeça que ele tem que ser o que ele quer da vida, ele vai ser, não importa o que aconteça. Isso gera algo na sociedade também, na estrutura social, familiar, na igreja. Então, irmãos, nosso chamado é isso também. Senhor, manifesta a tua salvação nesse mundo. Uma atitude é orar, irmãos. Você vê uma condição, você vê uma família que está lá quebrando pau. O cara bate na esposa, bebe pra caramba, bate nos filhos, todo tipo de violência, abuso. Você olha para essa condição, você não vai lá só fofocar da vida, você vai orar por essas pessoas. E, se possível, você vai até lá e se dispõe a ajudar naquilo que você pode, mesmo com a sua limitação. Deus pode te usar nisso. Eu acho que essa é a proposta de ser luz, irmãos.
A luz vai brilhar nas trevas. Fica um monte de luzinha lá cantando, parece árvore de Natal, né? É bonito, mas dependendo de onde a árvore está, até estressa as pessoas, né? Aqui na República do Líbano, eles sempre põem aquela árvore, dá um baita trânsito, todo mundo quer tirar a foto, mas é só aquilo. Então, irmãos, fazer a diferença, né? E chorar pelos pecados do mundo tem exatamente a ver com esse tipo de tristeza. Você reconhece que aquelas pessoas estão vivendo uma tristeza segundo o mundo que vai produzir morte. Mas o seu papel como cristão é mostrar que a tristeza pode ser segundo Deus e produzir arrependimento para que elas sejam salvas. Eu quero lembrar Jesus, né? Jesus, ele chegou diante de Jerusalém. Eu imagino Jesus olhando a cidade do grande rei, que quer dizer, a própria cidade dele, né? E ele diz assim, ó, a Bíblia fala que quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus estava querendo dizer assim, se vocês me reconhecessem, vocês teriam paz, mas vocês não conseguem enxergar. Vocês estão cegos. E por causa disso vai acontecer várias coisas desastrosas na vida da cidade de Jerusalém, dos habitantes de Jerusalém. Lucas 19, 41, 42 é um exemplo. Jesus olhou a cidade e falou: meu Deus, como eu gostaria que vocês fossem redimidos, como eu gostaria que vocês reconhecessem que eu sou o Messias. Vocês seriam poupados de grande terror. E depois tem outra passagem que fala, né, o que vai acontecer com Jerusalém. É a consequência do pecado, irmãos. É a consequência de negar Cristo. É a consequência de não se arrepender. Por isso que ele fala: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Nós podemos também levar consolo para essas pessoas, amém? Quando você consegue trabalhar numa vida, quando você dedica tempo na vida de alguém, você está abençoando essa pessoa. Essa pessoa pode ser restaurada, essa pessoa pode ter esse choro que é para arrependimento e não para a morte. Eu lembro que uma vez, eu já contei esse testemunho aqui, na faculdade tinha uma menina que tinha depressão, a gente conheceu ela um tempo, ela andou com a gente um tempo, ela até saiu da depressão, depois de algum tempo andando com a gente. Mas quando eu vi a situação dela, as pessoas se afastavam dela. Eu não estou falando que eu sou bom, eu não sou bom. Mas naquela época, eu tinha consciência do que Deus queria fazer na vida dela. Eu falei, não é possível que uma pessoa se isole na faculdade, ou seja, ela está vivendo algo tão especial, que ela pode crescer, que ela pode achar uma profissão, que ela pode desenvolver os dons dela. Não é possível que essa pessoa vai ficar na depressão e assim vai acabar a vida dela. Até porque eu tinha acabado de sair de uma depressão. Então eu fui até ela e falei sobre Jesus. Simplesmente preguei o evangelho. Não quis convencer, não quis trazer para a igreja, não quis fazer isso, fazer aquilo. E a pessoa foi tocada por Deus. Então, irmãos, esse é o nosso papel como igreja. Nosso papel não é trazer gente aqui para o culto, né? Mas fazer eles caminharem com Cristo. E, obviamente, quando eles chegarem até Cristo, eles vão querer andar no meio da família de Deus. É simples assim, irmãos, mas é importante o nosso posicionamento de chorar por essas vidas. E eu queria falar sobre a promessa, né? Os que choram serão consolados. E eu lembrei de Romanos 8, 26, 27. Eu acho que esse trecho eu pus aqui. Aí, ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando você está chorando, você está arrependido, buscando esse quebrantamento de coração, o Espírito Santo está te ajudando a orar perante Deus. E ele ora de acordo com a vontade do próprio Deus. Então, o nosso coração, ele vai ser restaurado. Por isso que o Tiago fala, se lamenta, chora, né, faz um estardalhaço aí, porque você está cheio de pecado. Entra na presença de Deus e quebra tudo isso, entrega isso para Ele, para você andar de uma forma livre. Só que essa promessa de consolo, irmãos, ela também é para o futuro. Sabe por que eu falo que é para o futuro? Apocalipse 7, 17 fala, o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha que promessa. Ele está falando do próprio Jesus, o cordeiro que está no centro do trono, e ele vai ser o nosso pastor.
Ele vai nos apacentar, Ele vai nos cuidar, Ele vai nos conduzir, Ele vai estar conosco, e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E Apocalipse 21:4 também, eu estou falando que isso é uma promessa para agora, que o Espírito Santo intercede por nós, nos traz esse consolo, mas também é uma promessa futura, porque lá no fundo, quando acontecer todas as coisas, Ele promete, Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vai ser um tempo novo, irmãos. Então, se eu for fazer um apelo, eu vou falar, agora é a hora de chorar. Na verdade, a Bíblia fala que depois vai haver choro e ranger de dentes. Então, enquanto nós estamos vivos, é o momento de arrependimento, é o momento da salvação, é o momento da reconciliação. Depois que a pessoa é chamada para se apresentar diante do tribunal de Cristo, se ela não tem essa condição de coração, aí ela vai continuar para o choro eterno. E é isso que Deus não quer, amém? Agora nós temos uma outra coisa para aprender com Jesus, irmãos. Esse aqui eu acho que eu não deveria pregar, porque é um desafio muito grande. É falar sobre mansidão. Olha lá, bem-aventurados humildes, né? É uma tradução da NVI, mas na verdade esse humildes, muitas traduções falam por mansos. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Eu vou definir um pouco mansidão, irmãos. Uma vez eu li um autor, um pastor, ele falou que é interessante você pegar a imagem de um cavalo selvagem. Imagina você tentar pegar um cavalo selvagem, laçar ele, né, para tentar montar nele. É derrota na certa, porque o bicho é forte. E ele também não se deixa o quê? Ser domado. Mas ele fala que a mansidão, para você entender mansidão, é você pegar esse cavalo e imaginar ele se permitindo ser treinado, educado, vamos dizer assim, e amansado. Ele sabe o poder que ele tem, ele sabe de onde ele veio, ele pode fazer muitas coisas, mas ele se permitiu domar. Esse é o manso. E por que eu estou dando essa classificação? Porque é o que eu te falei, a empresa, se você fala assim, o cara é manso, ele está falando assim, esse cara é preguiçoso, esse cara é passivo, esse cara não faz nada, esse cara é uma múmia. O mundo vê o manso dessa forma. Mas Jesus não vê o manso dessa forma, amém? Jesus vê o manso como alguém que sabe quem ele é, o poder que ele tem, a força que ele possui, mas ele faz o quê? Entrega para Deus. Ele submete tudo para Deus. Isso é ser manso, irmãos, não é você ser bunda mole, desculpa a palavra. A mansidão, ela tem a ver com entregar a nossa vontade a Deus. É uma entrega. É você colocar Deus no controle de toda e qualquer circunstância. Eu creio que a mansidão, irmãos, ela é uma atitude de coração também. E, na verdade, quando você tem essa atitude de mansidão, de colocar Deus no centro, de colocar Deus governando as coisas, é como se você falasse assim, eu vou eliminar a minha ação egoísta de querer estar no centro e eu vou me submeter ao Senhor. Amém? Vocês estão entendendo a questão da mansidão? É fácil? A gente gosta de estar no controle, a gente gosta de estar jogando a partida, né? A gente não gosta de ser substituído. A gente sabe que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente tem potencial. Putz, se fosse eu batendo aquele pênalti, eu faria esse gol. A gente tem essa coisa dentro de nós. Mas o manso, ele fala, Senhor, vai na frente. Senhor, eu entrego para o Senhor essa situação. Deus, essa ofensa, eu coloco diante do Senhor. E por isso que eu falo que é difícil, irmãos, porque eu me vejo reprovado várias vezes quando eu tento fazer isso. Eu não sei se você se identifica dessa forma. Agora, olha que interessante. Quando nós não temos essa atitude de mansidão, sabe o que acontece com o nosso coração? Ele fica ressentido, ele fica amargurado, ele fica pesado, porque as coisas não saíram do jeito que a gente esperava. Mas quando você coloca diante de Deus, você está falando assim, Deus, o Senhor é responsável por essa situação, e eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor vai agir. É fé também. Deus não é inativo. Deus ele não vai deixar de operar. Mas nesse momento, esse coração, ele está entregando as coisas para confiar em Deus. Caso contrário, irmãos, a gente fica ressentido e amargurado, porque as coisas não saem como nós desejamos, como nós planejamos. Olha que interessante esse trecho de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Eu vejo que quando a gente está numa situação de embate, de desacordo, de planos diferentes, a gente tem essa dificuldade de se relacionar com o nosso próximo. E isso cria um atrito entre as pessoas. Isso traz esse ressentimento que eu acabei de falar. Você fica magoado com uma coisa que a pessoa falou, com algo que ela discordou, e aí você não sabe como reagir. Irmão, isso aqui é uma lição de como você saber se portar e reagir. Por isso que eu falei, eu tenho que aprender muitas coisas. Quando Jesus fala, ó, bem-aventurados os mansos, você sabe o que significa bem-aventurado? Felizes. Na verdade, eles falam que felizes, na verdade, não é a melhor palavra para você traduzir a bem-aventurança, mas é para, pelo menos, ilustrar o estado. Porque felicidade é variável. Você pode ficar feliz comendo um hot dog, mas eu tenho que comer 3 para ficar feliz. É diferente, não é? Tem gente que fala assim, eu como uma azeitona, eu estou feliz. Tem gente que precisa comer a pizza inteira. Quer dividir uma pizza, você fica com a azeitona, eu fico com a pizza? Beleza. Então, assim, por isso que felicidade não é o melhor termo para definir bem-aventurado, mas quando você põe felizes são aqueles que são os mansos, você está entendendo que aquilo traz um benefício, que você vai ficar contente, você vai ficar feliz. Então, na verdade, quando a gente pratica a mansidão, a gente deveria ter esse retorno de bem-estar. Mas quando o nosso coração não está tratado, o que você pensa? Pô, sair perdendo. Né, o cara está brigando com você no trânsito, parece aquelas corridas de biga, né, você quer jogar o negócio no cara, e o cara passa você, ele ganhou. Você fala, putz, eu tive que abrir mão, o cara passou, o cara ganhou, que droga. Né? Quando criança, assim, tipo, tá lá, não, dá o brinquedo para ele. Não, pai, não quero dar, não, mas dá o brinquedo para ele. Ele sente que ele perdeu, ele está, né, se humilhando, é seu, meu pai está mandando te dar. Eu estou falando isso porque todos nós somos crianças, a gente sabe como é que é. E muitos são adultos e ainda agem assim, certo? Então eu vejo que o ser humano, irmãos, ele precisa aprender, não é aprender a perder, mas é aprender a confiar naquele que realmente é justo, para julgar todas as coisas. E ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso que a mansidão é você pegar tudo e colocar perante o Senhor e abrir mão do seu direito. Quem já falou isso? É meu direito. Ou é minha vontade, eu quero isso, eu quero assim. O manso age exatamente no sentido oposto. Cara, eu falo sobre mansidão, parece que a gente vai perder se a gente for manso, não é? Você vai se sentir prejudicado. Mas Jesus, ele fala que os mansos herdarão a terra. E nós vamos ver isso mais para frente. Mas, por enquanto, eu quero lembrar de Jó. Sabe o que o Jó falou no meio da dificuldade? Depois que ele entendeu, ou pelo menos visualizou Deus na situação, ele falou, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele se humilhou e ele teve essa atitude de mansidão diante da grandeza de Deus. É como se todas aquelas perguntas que ele fez, o livro inteiro, de repente Deus retribuiu aquelas perguntas, falou, mas onde você estava? Você tem poder para fazer isso e aquilo? Aí Jó olhou para ele e falou, cara, realmente eu não tenho poder para mudar uma situação. Realmente eu não tenho habilidade para lidar com isso. Realmente eu não tenho recursos para responder à altura desse desafio. Então eu me arrependo no pó e na cinza. Ele está falando, Senhor, eu me rendo a Ti. Faz a Tua vontade. É um grande exemplo, né, irmãos? E o que aconteceu com o Jó? Aí todo mundo gosta, né? No final da história. Pô, Jó foi super abençoado, recebeu várias bênçãos e multiplicou e tal. Mas no tempo da aprovação, irmãos, ninguém quer passar. E a mansidão ela vai nos ensinar isso. Então pensa, qual que é a sua reação diante de determinadas situações? Como você reage quando você está sendo prejudicado? Ou quando você está se sentindo lesado? Você é disposto a sofrer sem reclamar? Se você for assim, irmãos, vamos marcar uma horinha para conversar que eu preciso aprender um pouco. Quando vem a aprovação, primeira coisa, a boca já quer falar, pô Deus, mas por que está assim? Né? Já reclama, já questiona, já murmura. Mas, irmãos, é só você sondar, o seu coração ele está inclinado a reclamar com Deus ou a recorrer a Deus. Aí você vai saber se você tem um coração que contém a mansidão. Se não contém, irmãos, não se desespere, nós podemos treinar isso, amém? A esperança. Eu quero dar o maior exemplo de mansidão que eu conheço. Eu quero apresentar para vocês o maior exemplo. Deixa eu ver se está aqui no trecho. Está aí, ó, que bênção. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou o quê? Manso e humilde de coração.
e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Além do convite de Jesus, irmãos, que é para você ir até Ele, você que está cansado e sobrecarregado, Ele está mostrando quem Ele é. Ele está revelando o coração dele, Ele fala, eu sou manso e humilde. Você já viu alguém, um cara que é humilde, falar, eu sou humilde? Você vai lá e falar, cara, você é humilde, você já está falando que você é humilde, então você já fala que você não é humilde. Mas Jesus, Ele pode bater no peito e falar, eu sou manso e humilde de coração. Jesus, Ele está revelando para os cristãos, para aqueles que creem no nome dEle, quem Ele realmente é. E se você quer aprender a ser manso, se eu quero aprender a ser manso, a gente pode até aprender um com o outro, mas vai direto na fonte. Paulo gostava de falar, sejam meus imitadores como eu sou imitador de quem? De Cristo. Vai na fonte, você vai ver, ele é manso e humilde. Tem um trecho que eu fico assim, eu fico louco da vida, irmãos. 1 Pedro 2:23, eu acho que eu não pus aqui. Não, eu pus. Não pus. Esse é outro. Essa é a atitude de Jesus que eu gostaria de ter quando eu sou confrontado, quando eu estou num desafio, quando eu estou passando por uma prova. 1 Pedro 2:23, guarda essa palavra, grava ela nos teus corações, põe no batente das portas, amarra na sua testa. Esse trecho é muito importante. 1 Pedro 2:23. Isso aqui é uma lição para nós no tempo de hoje, irmãos. Pedro fala o seguinte, quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Por isso que Jesus é manso. Ele era ofendido, ele não retribuía, mas ele ia diante do pai e falava, pai, você está, pai, você está vendo o que ele está fazendo? Ele levava para o pai, porque é o pai que pode resolver. E o que nós classificamos como manso? Aquele que entrega a sua própria vontade para Deus, aquele que coloca Deus no centro da situação. Então Jesus fazia isso, irmãos. E ele não era uma mosca morta, certo? Ele não era um cara passivo, ele não era um cara inativo, ele não era um cara moscão. Pelo contrário. E aqui ele fala que ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe por que ele fazia isso, irmãos? Porque ele conhecia o Pai. Se nós conhecêssemos quem realmente Deus é, a gente não ia entrar num embate feroz com o próximo, mas a gente ia chegar diante de Deus, porque a gente sabe que Deus existe, a gente sabe que Deus ouve, a gente sabe que a gente tem um diálogo aberto com Deus, ia levar essa causa para Ele e descansar. Por isso que Jesus falou, pega o meu fardo, pega o meu jugo, ele é leve, é suave. E é isso, irmãos, é o maior exemplo que nós temos. E como desfrutar dessa mansidão? Eu fiz pelo menos três pontos aqui. A primeira coisa, irmãos, para a gente começar a trabalhar a mansidão no nosso coração, é você entregar o seu direito, seja sobre coisas, sobre acontecimentos. O que eu quero dizer com isso? É exatamente aquela frase, esse é meu direito. Cara, nós estamos sendo, da nossa ótica, se nós fôssemos escrever a nossa história, nós iríamos falar que nós somos injustiçados aqui, que nós merecemos isso, que não foi nos dado isso, porque o fulano de tal está devendo isso para a gente, aquele outro não fez isso com a gente está no centro da história. E às vezes você até pode ter razão no que você está querendo clamar, mas pare e pensa, pega esse direito, entre aspas, e entregue ele para Jesus. Senhor, a minha causa está nas tuas mãos. Eu esqueci o rei, acho que foi o que levantou a carta diante de Deus, Asaf? Não. Ezequias? Teve um rei que ele pegou uma carta que o cara falou que invadia, fazer o terror lá em Jerusalém, ia quebrar os muros, não sei o quê. Ezequias foi diante de Deus, levantou aquela carta e falou, Deus, está vendo essa carta? Olha o que esses caras querem fazer. O que ele estava fazendo? Exatamente isso. Os caras estão vindo nos ofender, os caras estão vindo nos atacar, os caras estão vindo roubar tudo que é nosso, eles querem matar as nossas mulheres, eles querem roubar nossos filhos, eles querem tomar posse da nossa terra. Mas, Senhor, luta a nossa causa. Luta por nós, Senhor. Ele entregou para Deus. É realmente reconhecer que o Senhor Jesus, Ele pode proporcionar muito mais do que se aquele direito chegasse até nós, faria efeito no nosso coração. Outra coisa, irmãos, se você tem essa questão sobre entregar para Deus os direitos, quer ser manso, refletir na soberania de Deus. Nada foge do controle de Deus. A gente leu lá, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, o cara que se dispõe a ter um coração manso, se dispõe a aprender com Jesus, ele pode passar por muitas coisas na vida, mas ele vai falar assim, Senhor, o Senhor está acima de todas as coisas. E isso é muito fácil de pregar. É a coisa mais fácil que eu já preguei, mas é a coisa mais difícil de viver. Porque quando a gente está nessa prova, a gente não consegue olhar e ver o plano de Deus. Mas esse é o nosso desafio, irmãos. Olha para Jesus, contempla a obra que Ele fez e saiba que Deus é soberano, a ponto de mandar o próprio Filho dele morrer no nosso lugar. E se Ele não poupou o próprio Filho, não é verdade? Então a gente tem que se dispor e ser realmente como Jesus. Senhor, eu entrego a Ti. Senhor, eu confio em Ti. Deus, eu levo para Ti, eu elevo a minha voz. Senhor, eu estou passando por isso. E o terceiro ponto, irmãos, passar tempo meditando nas Escrituras, em oração, para ter esse espírito manso. Eu vejo que, quando a gente é governado pelas nossas reações, pelos nossos impulsos, a gente não consegue herdar nada. Às vezes a gente herda mais conflitos. Mas a promessa de Jesus para aqueles que são mansos é que a gente vai herdar, os mansos, ou humildes, né, herdarão a terra. Então, essa promessa, receberão a terra por herança. Na verdade, fala de um benefício, não é? Não estou dizendo que se você é manso, você vai receber várias terras, vai poder construir um império aqui na terra, porque não é esse o objetivo. Mas, eu vi um trecho lá de 2 Pedro 3,13. Ele fala assim, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. De novo, é uma promessa escatológica, lá para os finais dos tempos, para quando Jesus vier e voltar e buscar seu povo, e a gente viver uma nova realidade, viver a nova vida. Ali vai ser uma terra onde habita a justiça. Você não vai ser mais injustiçado, você não vai ter mais motivos para entrar em debate com o seu próximo. Ali vai ter paz. Cara, imagina o céu como é que vai ser. Não vai ter ninguém tenso, não vai ter ninguém ansioso, não vai ter ninguém deprimido, não vai ter ninguém chato. Eu espero que não tenha. Eu vou estar lá, né? Se você me acha chato, então eu espero que eu esteja também, né? Que Deus tenha misericórdia de mim. Mas, irmãos, o que nós temos que aprender é isso, é entregar os nossos direitos, refletir na soberania de Deus e meditar nas Escrituras em oração para que Deus nos dê um coração manso e humilde. Amém? E a promessa é exatamente essa. Com certeza, o pastor estava conversando comigo e a leitura que ele faz sobre herdarão a terra, ele fala assim, antigamente o povo de Israel ele conquistava terras. Né? Isso é uma visão física da bênção de Deus. Mas hoje nós vamos alcançar corações, as terras das pessoas, né? Os corações das pessoas, levando a palavra de Deus, abençoando as pessoas. E é uma aplicação a ser feita, mas eu creio também que é uma promessa futura. Nós vamos herdar a terra, nós vamos reinar com Cristo. Então, se ele fala que os mansos herdarão a terra, é porque aqueles que vão ganhar essa terra devem ter essa característica em seu coração. E nós precisamos treinar isso, irmãos. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente que é prejudicado quando os relacionamentos não vão bem. A gente retruca, na verdade, a gente machuca a outra pessoa também. E depois, passa o tempo, a gente fala o quê? Não deveria ter falado aquilo, não deveria ter pensado isso, não deveria ter agido dessa forma. Recentemente aconteceu comigo, eu estava lá eu e a Isa, a gente ia fazer um tempo de leitura, aí uma pessoa começou a mandar várias coisas no WhatsApp, e eu não conseguia me desvencilhar daquilo, e o negócio foi ficando mais tenso, daqui a pouco, pum, a pessoa sumiu do mapa, não quer mais falar comigo, não sei o quê. Falei, cara, eu fui dar minha opinião, mas eu também estava tão querendo devolver na mesma moeda, que eu não demonstrei o amor de Cristo. Era melhor ter falado assim, tentado contornar a situação, praticado a mansidão, falar, Senhor, entrega para o Senhor essa situação, porque eu não sei o que fazer. E deixar na mão de Deus, do que eu ficar tentando sair certo do debate. Então, no final das contas, o que aconteceu? Não há uma abertura, não tem como conversar, não tem como reatar. Entende? Então, nossas atitudes, muitas vezes, vão nos levar a essa condição, irmãos. Por isso que essas duas bem-aventuranças foram ensinadas por Jesus. E Ele mesmo foi esse exemplo daquele que chorou, não pelos seus próprios pecados, porque Ele não tinha pecado, mas pelo pecado da humanidade, e também buscou esse coração manso na presença de Deus e na presença dos homens. Jesus é o maior exemplo dessas bem-aventuranças que nós demos. E por fim, irmãos, a nossa ideia nessa mensagem é incentivar
cada um aqui a buscar ter esse tipo de atitude. Sondar o coração e falar, Deus, talvez eu precise me arrepender, eu preciso chorar na sua presença, eu preciso lamentar pela minha condição. Ou talvez você fale, Deus, eu preciso aprender a ser manso, eu quero aprender a ser humilde, eu quero aprender a entregar as coisas na tua mão, porque eu não consigo, eu gosto de controlar, eu gosto de cuidar, eu acho que o meu jeito é melhor, eu acho que as coisas vão acontecer da forma como eu espero. Então é uma decisão, irmãos, é um passo de fé, é um posicionamento. Amém? Então que a gente possa aprender a chorar, tanto pela nossa condição, quanto pela condição do mundo, e também aprender a ter essa atitude de coração para honrar o Senhor em todas as circunstâncias. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Acho que o pessoal do louvor vai ministrar uma canção. Nesse momento, se coloque perante o Senhor e aquilo que você entendeu que Deus tocou no seu coração nessa mensagem, apresenta para Ele. Ora para que Deus realmente fale ao seu coração, mostre aquilo que você pode mudar, aquilo que você deve colocar diante dEle e confia que Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida, amém? Imagina se nós tivéssemos o coração como o de Jesus. A igreja seria diferente. O mundo seria diferente, a nossa casa seria diferente. E eu acho que é isso que Deus quer para nós, amém?